Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro curso de monitorização anestésica. Meu nome é Igor Garcia de Oliveira, sou anestesista, tenho residência em anestesiologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, e atualmente sou residente em clínica médica de cães e gatos. O intuito do nosso curso é descomplicar para você que quer entender os processos de monitorização multiparamétrica e monitorização básica, seja no paciente que está anestesiado ou no paciente crítico de UTI. Na monitorização anestésica, nós temos duas modalidades de monitorização anestésica: a monitorização básica e a monitorização por meio de monitores multiparamétricos. A monitorização básica, ela é insubstituível, imprescindível para a gente saber qual que é o estado da anestesia que o animal está, ou o estado clínico geral dele, um paciente grave, um paciente emergencial. Por exemplo, um animal que foi atropelado. Então, a inspeção, a auscultação do paciente são as primeiras coisas que a gente tem que fazer para ver qual que é o estado e quantificar se é um estado que é grave ou é um estado mais controlado. Tá? Então, é imprescindível a gente realizar a ausculta cardíaca do animal para a gente saber a intensidade de bolhas cardíacas, se ele apresenta sopro, se não apresenta, se tem arritmias ou bradicardias que está comprometendo a volemia e a circulação do paciente. E se com isso nós devemos intervir com fármacos para aumentar essa frequência cardíaca, para melhorar a ejeção de sangue. Tá? Coloração das mucosas também, imprescindível. Um animal que, por exemplo, está entrando em um quadro de choque hipovolêmico, ele tem a mucosa mais pálida, o tempo de preenchimento capilar, ou seja, você aperta o dedo na gengiva do animal, demora para voltar, maior que 2 segundos. Isso pode indicar para a gente hipotensão ou hipovolemia. Um animal, por exemplo, que está tendo um sangramento catastrófico, ele vai ter o aumento desse tempo de preenchimento capilar. A coloração de membrana, ela tem que ser rosadas, ou também utilizamos a terminologia de normocoradas, tá? Já na auscultação, o ritmo do coração tem que ser um ritmo que é compassado, com presença de arritmias, porém, uma arritmia sinusal. Então, a gente vê se é uma arritmia sinusal respiratória ou uma arritmia patológica, ou também uma bradiarritmia, tá? Porque isso a gente avalia se o coração está bombeando corretamente sangue para o organismo. É um parâmetro importantíssimo. E também nos dá uma ideia se precisamos intervir com fármacos de emergência para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a força de contração. Então, a monitorização, nesse aspecto, é importantíssimo para sabermos as nossas condutas, as condutas terapêuticas a serem seguidas. O pulso periférico também é muito importante para saber como é que está essa volemia, essa pressão do animal, tá? O pulso ele tem que ser forte, você vai lá na artéria femoral do animal, aí você palpa o pulso, ele tem que ser forte, tem que ser ritmo. Então, você realiza a auscultação do paciente e junto com a auscultação você vai e ver como é que está o pulso femoral. Ele tem que ser padronizado com a frequência cardíaca, tá? Se tem um pulso que é assincrônico, que não bate com a frequência cardíaca, pode indicar para a gente, por exemplo, um quadro de tromboembolismo arterial, que é comum nos felinos. Então, vai ter um pulso mais fraco, um pulso prejudicado. Ou um processo de hipotensão, pulso filiforme, que quase você não consegue palpar, ou pulso muito acelerado, tá? Então, todos esses parâmetros indicam indiretamente como é que está a perfusão, a pressão do paciente. Esses parâmetros são insubstituíveis. A monitorização multiparamétrica, ela vem como informação adicional para saber o status do paciente. Ou seja, tem vários parâmetros, como, por exemplo, a oximetria. Se a oximetria ela está diminuindo, por exemplo, uma oximetria de 91%, com um paciente que está entubado, recebendo oxigênio a 100%, isso já indica para a gente que há algo errado. Então, a gente vai investigar, será que o circuito está montado corretamente? Será que o paciente não está conseguindo
fazer uma hematose, ou seja, uma troca gasosa correta, tá? E esses valores, eles devem ser confirmados por método de monitorização básica, tá? A máquina, o monitor, ele não monitora sozinho. Ele, tipo, o valor principal é de quem está monitorando, vigiando esses parâmetros, que somos nós, anestesistas ou profissionais, médicos veterinários da clínica, etc. Então, vamos falar sobre a primeira maneira de monitorização na anestesia, né? Nós não conseguimos constantemente ficar vendo a frequência cardíaca do animal por conta que tem os campos cirúrgicos e você tem que muitas das vezes com o esteto por baixo do campo cirúrgico. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar o cirurgião, dependendo se tem um tumor, por exemplo, uma massa torácica, uma coisa assim. Isso pode atrapalhar o cirurgião e não ser prático para os anestesistas, tá? Para a pessoa que está monitorando ali. O que acontece? O estetoscópio esofágico é um método econômico e útil na monitorização anestésica. Então, tem uma sonda, essa sondinha aqui, a gente vai posicionar no esôfago do animal. É bem tranquilo. Para a gente saber o quanto que a gente precisa introduzir, a gente mede a partir do focinho, tá? E vai até o quarto espaço intercostal. Como o animal está entubado, então não tem perigo de fazer falsa via, porque o cuff da traqueia está inflado, então ali está tamponado. Quando você posicionar, essa sonda vai direto parar para o esôfago. Então você posiciona, primeiro você coloca o esteto no seu ouvido. Aí você vai posicionando a sonda. Tá? Ao posicionar a sonda, você posiciona até um ponto que você tenha uma frequência cardíaca boa, audível. Tá? Então você vai posicionando e você acha o ponto que você deixa fixado. É muito mais prático porque você pode auscultar quando você quiser. Tá? E você também tem um monitor multiparamétrico que está te dando a frequência cardíaca, mas sempre você tem que observar se realmente é isso, se realmente a frequência cardíaca está boa, a intensidade das bolhas cardíacas. Tá? É um método bem simples e o tamanho da sonda é de acordo com o tamanho do animal. Tá? Então, a gente usa o tamanho da sonda de acordo com o tamanho do animal. Se é um animal pequeno, vai ser uma sonda de calibre menor. Então, é uma forma subjetiva de você mensurar qual tamanho de sonda vai ser utilizado. É bem simples o sistema, como funciona. Nós temos o estetoscópio, a gente pode tirar o diafragma e acoplar esse sistema da sonda. Né? Aqui, acoplado, a gente consegue posicionar. Então, primeiro coloca no ouvido e posiciona até o ponto de ausculto. Vamos agora, então, falar um pouco sobre os estágios e planos anestésicos. Os estágios e planos anestésicos, os mais utilizados são os planos de Guedel, em que a gente avalia se o animal está em hipnose, ou seja, se ele está com sono artificial, o grau da hipnose, o grau de como que ele está dormindo, sono artificial, tá? Se ele está com analgesia, ou seja, os fármacos corretamente empregados para a dor e com as doses adequadas e os fármacos também adequados que irá suprir a necessidade deste animal, que irá conferir, bloquear o fenômeno de algia que chamamos, né? Ou seja, a percepção dolorosa. Então, a diminuição, ao controle dessa percepção dolorosa, ela não é extinguida, bloqueada totalmente, tá? A gente avalia o relaxamento muscular e a ausência de respostas reflexas. Todos esses parâmetros de hipnose, analgesia, relaxamento muscular e ausência de respostas reflexas é variável de acordo com o protocolo que a gente emprega, ou seja, de acordo com os fármacos. Por exemplo, você vai fazer uma anestesia com fármaco tramadol. Tramadol associado ao tranquilizante. Se você for fazer, por exemplo, com um fármaco mais potente, a metadona, que é um opioide também, ele é um fármaco que confere mais analgesia, ele é mais potente. Ou seja, vai segurar mais o nível de analgesia do paciente de acordo com o procedimento também, tá?
Raça, tem raças de animais que são mais sensíveis a estímulo doloroso, tem raças de animais como, por exemplo, Pinscher, Poodle, que é mais difícil e complicado de você manter plano anestésico. O animal, por conta do volume corrente da frequência respiratória, ele superficializa muito fácil e ele também aprofunda muito fácil por conta do seu peso. O metabolismo, né? Quanto menor o animal, tende a ser maior o metabolismo, ou seja, ele vai metabolizar os fármacos mais rapidamente. E também de acordo com o procedimento envolvido. Né? É um procedimento, por exemplo, ortopédico, é outra modalidade anestésica, é outros protocolos e outras condutas que a gente irá realizar. O animal precisa de uma analgesia, ou seja, fármacos para controle de dor mais potentes, tá? E então toda a nossa conduta ela muda. O animal ele precisa ser realizado uma via de modalidade epidural, etc. Os planos estágios de Gödel são divididos em 4 estágios. Tá? O ideal é sempre no procedimento anestésico a gente manter um globo ocular rotacionado, com reflexo palpebral presente discreto. Então, indica para a gente que o animal está em um plano anestésico cirúrgico adequado. Tá? Os estágios de Gödel. Nós temos, então, 4 estágios, no qual nós temos o primeiro estágio, que a gente confere analgesia e perda de consciência. Ou seja, a gente faz o protocolo adequado, o animal está tranquilizando, ou dependendo se o animal ele é muito estressado, ele passa por um processo de estresse, né? Ele está com midríase, ele está um pouco mais reativo, porém ele não está em estado excitatório. Então, esse é o estágio 1. A partir do momento quando você confere, faz os fármacos de analgesia e tranquilização. Tá? Já no estágio 2, é a fase de excitação e delírio. A gente faz esses fármacos, mantém um animal tranquilo, num ambiente calmo, tá? Faz os fármacos para suprimir essa fase de excitação e delírio, que é uma fase que é indesejável para nós, tá? Porque o animal ele pode se debater, ele libera muita adrenalina, muita catecolamina no organismo, e isso vai refletir diretamente no nosso plano anestésico. É um animal que vai querer superficializar muito, é um paciente que vai ter alteração na hemodinâmica dele por conta de passar por essa fase de excitação e delírio. Então, a gente faz os fármacos para pular essa fase de excitação e delírio e conferir para ele ir para o estágio 3. O estágio 3 já é um estágio de anestesia cirúrgica. Tá? O animal começa a ter perda de reflexo laringotraqueal, reflexo palpebral presente discretamente, o globo ocular rotacionado. Tá? Já no plano 1, ele tem ainda a presença de reflexo laringotraqueal, principalmente em cães. Em gatos, ele vai perder aqui, ó, esse plano 3. Tá? Então, isso é uma diferença entre as espécies. Via de regra, o animal ele tem que manter uma respiração adequada. Por exemplo, em cães, uma respiração de 6 a 8 movimentos por minuto, 10. Se uma respiração está muito acelerada e o animal está meio que engasgando, tendo reflexo laringotraqueal, isso quer dizer que ele está muito superficial. Então, ele está com presença de reflexo palpebral. Ele está engasgando. Então, a gente tem que usar fármacos, por exemplo, Propofol, que é o hipnoindutor, para manter o animal dormindo e a manutenção com o fármaco isoflurano. Tá? O isoflurano não permite com que o animal ele acorde. Então, faz a manutenção do plano para estabilizar e ele não acordar. Entendeu? Então, esse é o plano adequado. Já quando o animal vai entrando em plano 3, o globo ocular vai centralizando, a pupila vai começando a dilatar. No plano 4, tem uma respiração mais abdominal. O animal ele começa a ter apneia, ele não respira. Né? Então, de maneira geral, na prática, este é o primeiro parâmetro assim que a gente sabe que o animal está aprofundando, ele está parando de respirar ou tem uma respiração muito abdominal. Porque nem sempre, na prática, vai ser bonitinho esses estágios de guerra. Nem sempre o animal vai estar com o globo ocular rotacionado. Às vezes o animal pode estar com o globo ocular rotacionado, centralizado, tá?
via de regra, se o animal ele parou de respirar, tem alguma coisa errada. Lógico que tem outros indicativos também. A frequência cardíaca muito baixa, uma frequência cardíaca muito elevada. O animal ele não responde a reflexo pupilar, tá? Isso indica para a gente um plano muito profundo. Então, o animal no plano 4 ele vai, midríase, ou seja, dilatação de pupila, sem reflexo palpebral, respiração abdominal, ou uma respiração curtinha, ou ausência. Já no estágio 4, que é o totalmente indesejável para a gente na monitorização, indica para a gente o choque pubar e morte, porque o animal ele não está mais respirando, o animal ele pode estar com uma bradicardia intensa de 60, 50 batimentos por minuto, em cães, por exemplo. Sabemos que em gatos abaixo de 100 batimentos por minuto já é muito prejudicial, porque eles têm a frequência cardíaca maior, tá? Em gatos, eles mantêm uma frequência cardíaca em média de 140 num procedimento anestésico, de acordo com os protocolos também, tá? Então, o estágio 4 ele é indesejável, porque o animal ele já está entrando em óbito. Ele tem uma respiração que ela é uma respiração agônica, uma respiração de espaço morto anatômico, ou seja, ele não está conseguindo fazer a troca gasosa correta, ele está com uma bradicardia intensa, tá? Ele está vindo a óbito. Então, isso é indesejável. Em pacientes graves pode acontecer isso, então a gente faz todos os protocolos para inibir esse estágio, tá? Então, se o animal ele está em um plano muito profundo, a gente diminui, então, o isoflurano, por exemplo, se for o fármaco de manutenção, a gente limpa o circuito, fecha o isoflurano, limpa o circuito para tirar o resíduo, né? O resíduo de excesso do circuito. A gente acopla de novo e superficializa o plano. Se o animal não está respirando, a gente vai no balãozinho, mantém a respiração por ele, tá? Se no caso tiver ventilação mecânica, coloca ele na ventilação mecânica de acordo com a indicação no caso, tá? Então, basicamente, vamos retomar. O estágio 1 é o estágio que a gente prepara o paciente para depois induzir. Então, a gente faz a MPA, que é a medicação pré-anestésica, tá? Então, a medicação pré-anestésica diminui salivação, secreções de vias aéreas, então ela protege a via aérea, diminui o estresse, tranquiliza o animal, provém analgesia, tá? E ela pula esse estágio aqui, que é o estágio 2, que é a fase de agitação e delírio. Lembra que é indesejável. Então a gente pula direto para o estágio 3, que é a anestesia cirúrgica, tá? Que é o plano anestésico cirúrgico. O ideal é que o animal esteja em plano 2, com globo ocular rotacionado, reflexo palpebral presente, respiração costo-abdominal com complacência, movimento de expiração e expiração adequado, perda de reflexo laringotraqueal, lembra que o animal não está tossindo, ele está acordando, tá? E frequência cardíaca adequada de acordo com a espécie, tá? Em cão, uma média de 100 batimentos por minuto. Isso varia muito de acordo com o protocolo, mas não vamos entrar em detalhes a respeito de protocolos, tá? E o plano do estágio 4 é um plano inadequado, que a gente não deseja, tá bom? Aqui temos outro esquema para a gente saber se o animal está numa anestesia superficial média e profunda. Esse esquema é um esquema mais resumido comparado com a escala de Glasgow. Tá? Uma anestesia, quando o animal está superficial, ele vai ter bastante reflexo palpebral, tá? Então, você vem aqui na comissura aqui do olho, tá? Ele vai piscar bastante, tá? Na conjuntiva também, ele vai ter reflexo conjuntival, tá? Na conjuntiva dos olhos, e reflexo corneal também presente. Lembrando que o reflexo corneal ele sempre está presente. Ele é um dos últimos reflexos que o animal ele perde. Então, se o animal está com ausência de reflexo corneal, você vem aqui na córnea dele, ele não responde, ele não traciona a córnea, ele está num plano muito profundo, ele está entrando em choque bulbar e parada, e morte. Tá? Já no plano médio, no plano cirúrgico, que a gente chama, né? O animal tem ausência de palpebral ou reflexo palpebral discreto,
bem assim, discreto, tá? Conjuntival, ele está mais ou menos, ele está perdendo o reflexo de conjuntiva de olhos e o reflexo corneal presente. Lembra-se que o animal ele perde o reflexo corneal só quando ele está num plano bem profundo. E já na anestesia profunda, ele tem ausência de reflexo palpebral, então você vem aqui no olho, tem ausência, ele não responde. Conjuntival também e reflexo corneal. Fora isso, o animal tem a pupila dilatada, você faz estímulo luminoso ali, né, no olho, ele não responde. Então ele fica dilatadão, ele não contrai pupila, e não contrai a pupila com estímulo luminoso. Então a gente um plano profundo demais, a gente tem que intervir, tá? Então falamos da monitorização básica, agora iremos falar sobre a monitorização instrumental ou mecânica. O que seria essa monitorização instrumental ou mecânica? São métodos que a gente utiliza para monitorar o animal, o paciente mecanicamente, ou seja, monitores multiparamétricos, o próprio TEB, né, que é um monitor de eletrocardiografia, pressão arterial, métodos invasivos ou métodos não invasivos, que são os métodos que são chamados oscilométricos, que são os mais usados, tá? Então, são todos esses planos mecânicos que vêm auxiliar a gente e detecta também alterações precocemente antes das alterações físicas. Então, é um método que a gente consegue intervir, ver que tem alguma coisa errada e monitorar adequadamente precocemente, tá? Então, é um importante método complementar que detecta intercorrências precoces. A oximetria, por exemplo, ela indica saturação baixa de CO2 antes que ocorra a cianose. Uma oximetria adequada, um parâmetro de oximetria adequado para um paciente que está anestesiado é que ele mantenha uma saturação de 98% ou acima de 98%, tá? Porque ele está recebendo oxigênio 100%. Lembra que quando o animal está respirando no ambiente, ou nós respiramos 21% de oxigênio. O paciente está recebendo 100%. Então, o ideal é manter acima de 97%, 97%, 98%. Quando o paciente está, por exemplo, com uma saturação de 91%, 90%, está baixando 89%, a gente não vai detectar precocemente na avaliação física, tá? Você não vai ver a mucosa animal e vai estar uma mucosa cianótica. Então, no monitor vai indicar para a gente que tem algo errado e a gente já se prepara para o pior, né? Será que meu fluxo de oxigênio está adequado? Tá um fluxo de maior que 2 litros por minuto em um animal de porte médio, por exemplo? Aí a gente avalia se o circuito, se tem vazamento no circuito, se a calçodada, por exemplo, no circuito semi-fechado, que é utilizado para animais de maior porte, está adequado, né? Se essa calçodada está saturada, por exemplo, tá? E alguns parâmetros, eles só podem ser medidos com um aparelho, por exemplo, a capnometria, que vê para a gente o quanto que o animal está exalando de CO2. Então, o aparelho detecta e vai dar na tela para a gente, tá? Esse parâmetro é muito interessante e será debatido mais para frente para vocês, tá? Quanto mais completas forem as informações coletadas, mais precisa será a terapêutica estabelecida. Então, se a gente vê alterações dos parâmetros mecânicos, a gente intervém mais precocemente e as chances de reversão daquele problema, daquele quadro, de reverter são maiores, tá? Então, o paciente só tem que ganhar com isso. Nós temos os tipos de monitorização da função respiratória. Temos a capnografia, que avalia a capacidade ventilatória e a hematose alveolar do pulmão através do CO2 no final da expiração. Tá? O que acontece? A gente acopla um aparelhinho que vai entre a sonda, o animal está entubado, e o circuito. Essa sonda, quando o animal inspirar, vai ter, o platô vai ficar no zero. Quando ele expirar, a sonda vai captar o CO2, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono exalado. Tá? Então, vai aumentar. Essa quantificação vai indicar para a gente como que está a ventilação e a hematose, se está tendo uma troca alveolar correta, se a pressão
ali das artérias pulmonares está tendo ali circulação correta. Então, é um parâmetro importantíssimo que a gente vê e avalia a função respiratória, tá? Esse parâmetro tem que se manter de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Se tiver um padrão muito aumentado, indica para a gente um quadro de acidose respiratória. Acidose por quê? Está tendo excesso de dióxido de carbono. Então, aumento de dióxido de carbono é acidose metabólica. Então, via de regra, vai ficar acima de 45. Se tiver abaixo de 35, 25, assim, está bem baixo, indica para a gente uma alcalose respiratória. Um motivo, por exemplo, um animal que está inspirando e expirando muito rápido. Ou um animal que não está conseguindo ter a troca gasosa corretamente. Por exemplo, um animal que tem um pneumotórax, um edema pulmonar cardiogênico, por exemplo, ou não cardiogênico. Tem acúmulo de líquido ali no alvéolo e não está tendo troca gasosa. Ou seja, não vai ter CO2 indo, não vai ter troca ali. A hematose vai estar prejudicada, tá? Já a oximetria de pulso indica para a gente o quanto que a hemoglobina está carregando oxigênio, tá? Então, isso vai ser quantificado em porcentagem. O ideal para o animal que está anestesiado é manter uma hemoglobina arterial de 98%, tá? Uma média de 98, 98, 97%, tá? Então, aqui, vou demonstrar para vocês como que funciona. Temos aqui a presença da sonda, o animal está entubado, então está sendo realizado no animal uma ventilação de modalidade invasiva, porque tem uma sonda, o animal está entubado, tá? Aqui, no caso, temos o sensor, que ele é acoplado aqui entre a sonda e o circuito, tá? Então, esse aparelhinho aqui vai dar para a gente, no monitor multiparamétrico, quantos que está de dióxido de carbono, tá? Lembra que o valor é de 35 a 45 milímetros de mercúrio, que é o correto. A oximetria, ela é posicionada na língua do animal, tá? Na língua do paciente, e pode ser posicionada também em extremidades que têm pouca pigmentação, tá? Porque ela precisa transpassar a luz corretamente nesses lugares. Se tem pigmentação, não consegue passar a luz ali, fica vermelho, então não vai bater na artéria e não vai voltar com a quantificação, né? Então, essa monitorização vai ser errada. Então, normalmente, coloca-se na língua que é um local de menos pigmentação e vai conseguir coletar ali a informação correta da artéria. Aqui, então, temos um monitor multiparamétrico, tá? Em que aqui no primeiro temos a frequência cardíaca, que a derivação padrão é a derivação D2, que é utilizada para monitorização de anestesia, tá? Se vocês não conferiram ainda o curso de monitorização de eletrocardiografia, vocês podem estar assistindo, as aulas estão disponíveis no YouTube e na nossa plataforma também de estudos, tá? Aqui, então, é o valor que vai ficar da capnografia, tá? Então, o animal, ele inspira, o platô vai ficar 0. O animal, ele expira, vai atingir aqui o platô, vai subir a ondinha. Aí, neste platô aqui, que é o platô de expiração. E o animal, ele vai cair de novo o platô aqui, vai inspirar, ó, aqui o intervalo está em 0, que é o ideal, e vai expirar de novo. Este valor, ele vai ficar quantificado aqui no nosso monitor multiparamétrico, tá? Então, aqui vai ser indicado para a gente a frequência respiratória e a quantidade que o animal, que o paciente, ele está exalando em milímetros de mercúrio, tá? Então, aqui no caso do monitor, ele está em 22 milímetros de mercúrio, ele está exalando a 22 milímetros de mercúrio. Já a oximetria, ela fica aqui embaixo. Nós temos a incisura dicrótica, tá? Na qual ela vai ser posicionada na língua do animal, paciente, e vai ser transmitido para o monitor em porcentagem. Ou seja, aqui, por exemplo, a saturação está em 98%. Ou seja, 98% das hemoglobinas estão carregando oxigênio. Então, é uma saturação que está boa, tá? Se fosse uma saturação que estivesse abaixo
89%, em um animal que está recebendo oxigênio a 100%, tem algo errado. Nós temos que monitorar, tá? A temperatura, 36 graus aqui no caso, tá? A temperatura, como é que é a medida? A gente pega uma sondinha, tá? E a sondinha tem a ponta, que ela tem um sensor que vai captar a temperatura. Você a conecta no esôfago, então vai parar no esôfago. O animal está entubado, você coloca na boca, vai parar direto no esôfago. Aí você coloca mais ou menos até uma altura assim, por exemplo, uns 2/3, um pedaço, o suficiente para entrar em contato com o esôfago e conferir para a gente a temperatura adequada, tá?